Maria Luísa foi removida. Eu não sei por que ela foi removida. É, então, eu não sei te. Eu posso ver isso para você. Posso ver isso aqui. Se tem em plantas, né? Eu não sei te responder, não. Mas eu vou procurar. Então, gente, eu vou tentar começar. Deixa eu ver. O Edivander respondeu aqui. Esse gás então. Vai, Brasil Escola. Esse gás é então incorporado por todos os seres vegetais e animais. Os vegetais realizam o processo de fotossíntese, no qual absorvem o gás carbônico com carbono 14. Já os humanos e animais herbívoros se alimentam dessas plantas e também incorporam carbono 14. Então, sim, né? Segundo a fonte Brasil Escola aqui. Obrigada, Edivana. Então, resolvido. Valeu. Eu vou tentar de novo começar. Voltando, né? A gente vai voltar. O que a gente falou nessas 3 aulas anteriores? A gente falou da distribuição eletrônica, né? Ela é feita a partir do diagrama de Pauling que eu botei aqui, né? E ela que divide o quê? Em níveis energéticos, né? Crescentes. Então, a primeira distribuição tem menor energia e vai aumentando conforme vai distribuindo, né? Com as camadas e com os subníveis aqui, né? De forma inclinada, de cima para baixo, ele vai aumentando os níveis de energia. Tá. E aí, o que a gente precisa fixar dessas outras aulas, né? A partir disso? O diagrama de Pauling, né, a distribuição eletrônica, ela nos ajuda a compreender quantas ligações aquele átomo, né, ele pode fazer, aquele elemento é capaz de fazer, né? Então, e como que a gente define quantos elétrons, tipo assim, a gente vai conseguir distribuir e, tipo assim, qual é o objetivo da ligação química que a gente viu? Vocês lembram? Por que a gente faz uma ligação química? Tem a ver com a teoria do octeto. Vocês lembram? Para Para ficar estável. Isso aí. Lembra que Ó, a gente vai falando quem tá falando, que aí eu vou associando a voz. Então, é isso mesmo, né? Quem falou aí tá correto, porque o objetivo da teoria do octeto é a estabilidade. Por quê? Né? A gente tem como conceito que a teoria do octeto, ou a regra de octeto, né, ela propõe a perda, ganho ou compartilhamento de elétrons para chegar na distribuição eletrônica dos gases nobres. Lembra, o hélio vai ser um S2, ou a distribuição, né, da última camada, que é a camada de valência, de S2P6, que isso resulta em quê? 8 elétrons na camada de valência. Por isso, o nome octeto, que vem de oct, de 8. Então, é isso aí que a gente viu, né, nas outras aulas. E a gente viu mais um monte de coisa, né? Mas assim, ela aqui, a ligação química também a gente viu que ela ocorre quando há um elétron desemparelhado na distribuição eletrônica. Aí eu botei aqui o exemplo do nitrogênio. Então, a gente tem aqui um S2, né? A camada 1, ela está completa com 2 elétrons. E a camada 2, né, que é 2S2 e aqui 2P3. Então, ela tem o que aqui distribuída? Ela tem 3 elétrons desemparelhados. Então, quantas ligações ela pode fazer? É para responder, gente. Vamos aí. Ativando aí. Oi, professora, repete de novo que eu me perdi aqui, como você estava perguntando. Não, quantos aqui eu tenho 3 elétrons desemparelhados. Quantas ligações eu posso fazer? Aqui é o exemplo do nitrogênio.
Vocês entenderam a pergunta? Entendi. Isso, Carmela, muito bem. 3 ligações. Porque a gente associa ao número de, tipo assim, quantos elétrons, né, eu tenho desemparelhados, eu tenho possibilidade de fazer ligação. Entendeu? Então, isso aí a gente precisa saber. Isso vai ser importante para a gente. Aqui, ó, a gente teria a possibilidade, eu vou botar em amarelo aqui, de fazer 3 ligações, né? Então, a gente veria. Esse aqui é o caso do nitrogênio, então a gente já respondeu. Então, o nitrogênio são 3, tá? E quantas ligações. Oi, pode falar. Eu faço por uma outra coisa, dá certo, mas é meio diferente disso aí. Tipo, eu faço por ligação, eu faço uma analogia com a ligação iônica. Tipo, na camada de valência, vamos supor que o nitrogênio, por exemplo, seria, na camada de valência, seria 3 elétrons soltos para ser distribuídos, no caso, né, para outro componente químico, certo? Um outro átomo, no caso. Então, esses 3, eu ligo a camada a ligação iônica, só que eu pego para ligação covalente. Aí eu só troco. Tipo assim, como ligação iônica tem que doar, eu já sei que ligação covalente é compartilhar. Então, eu vou ter que compartilhar 3 elétrons do mesmo jeito. Não pode ser. Uma outra forma é, tipo assim, se a teoria de octeto fala que tem que ter 8, aqui eu tenho 5, né? Então, 8 menos 5 é igual a 3. Então, eu posso fazer 3. É mais ou menos isso que você pensa? Isso aí, isso aí. Então, pode ser dessa forma também, mas é porque quando a gente tem um orbital aqui direitinho, a gente pode ver, né? Porque quando, tipo assim, eu tenho muita dificuldade para ver spin, essas coisas todas. Aí, do outro modo, eu já encontrei facilidade. Eu já faço, já acho mais prático. Sim, é uma outra forma também. Boa observação. Ó, então eu vou continuar aqui, gente. Deixa eu fazer aqui um negócio. Deixa eu continuar aqui, né? Gente, quem entrou e eu tive que aceitar, eu anotei aqui: Sandra, Caroline, Giovana, Moisés, Camila Cabral, Helena Márcia e Maria Bernadette. Vocês podem me enviar o e-mail, por favor, de vocês, para vocês entrarem direto? Aí me mandem depois da aula, não agora, porque agora eu quero que vocês prestem atenção e a gente tá revisando. Manda Então, onde, professora? no grupo do WhatsApp. Não, manda no meu privado, no WhatsApp lá. Você tá no Tá grupo do bom. WhatsApp, tá bom? Sim. Então é isso. Aí a gente descobriu né? Quem que falou dessa teoria aqui? Só para eu associar. Qual o nome da pessoa? Iago. Iago, então. Aqui ele já falou, né, que as ligações covalentes, uma coisa que a gente tem que relembrar também, que as ligações covalentes, elas são o quê? Compartilhamento de elétrons, né? Então, a gente... Aqui, a gente está focando na química orgânica em compartilhamento de elétrons, a gente está focando em ligações covalentes, tá? Então, é isso que a gente vai ver, assim, muito daqui para frente. E aí, o oxigênio, gente, a gente viu na outra aula também. Vocês lembram quantas ligações ele pode fazer? Uma? Não. O Eu acho que oxigênio, são 2. isso. Sabe por quê? Ó, a gente vai ver distribuído aqui. Ele tem 8 de número atômico, então ele vai ser distribuído 1s2, 2s2, e aí a gente tem 4, certo? A gente vai faltar quanto? 4 aqui, 2p4. Então o final dele aqui é 4. Então ele tem 6
Então, vamos supor que a distribuição do oxigênio, ele está completo aqui como esse, mas o que acontece aqui? Ele tem 4 para distribuir no 2P. Então, ele volta aqui, ó. Então, ele só tem esses dois. Esses dois livres aqui. Então, só esses dois aqui que podem fazer ligação. Quem respondeu que não, que era um, conseguiu entender? Sim. Sim? Então tá bom. E aí, o hidrogênio, gente? Esse é o mais fácil, gente. Fala aí pra mim. Uma ligação? Sim, uma ligação. Porque a gente distribui um S1, né? E se eu posso, a estabilidade dele é com um S2, então, né? Ele tem um elétron só desemparelhado, ele precisa de mais um para estabilizar, tudo bem? Então, ele só faz uma ligação aqui. 1, 2 e 3, tá? Então, Professora, eu tenho oi. uma dúvida. Eu não entendi muito bem como que a gente faz para identificar quantos ele tem desemparelhado. Aí a gente tem que fazer essa distribuição eletrônica aqui. Eu não aprofundei, não, isso não, porque vocês vão ver depois com o Iago, se eu não me engano, acho que é a matéria dele, de inorgânica. Mas como que a gente distribui? A gente distribui através desse diagrama aqui, que é de Pauling, a gente faz esse movimento aqui. Primeira camada, segunda camada, por níveis de energia, tá? Mindy, por que que é assim? Aí eu não tenho, assim, como explicar para vocês agora no início isso, entendeu? Então, mas assim, odeio isso, né? Vocês têm que aceitar as coisas, mas é porque aqui, geralmente os nossos elementos aqui que a gente vai usar na orgânica, a gente vai usar esses três principais aqui. Um S2, 2S2 e 2P6. Então, é nessa ordem, né? Um S2, 2S2, 2P6. Só que tá tudo completo aqui, e nem sempre vai estar completo. Quando não está completo, quando ele está como que a gente distribui? Isso aqui eu esqueci o nome do pesquisador, mas a gente distribui sempre. O orbital P, ele tem 3 caixinhas, né? Que isso aqui é uma forma didática da gente falar dos orbitais, que são onde as regiões específicas dos elétrons, que eles ficam na eletrosfera. Então, que são 3, né? Cabem 6, então, porque cabem em cada caixinha 2 elétrons. Então, se eu tenho aí, eu não posso distribuir, tipo assim, se eu tenho 3, eu não posso pegar aqui e distribuir dessa forma aqui. Ó, 1, 2, né, emparelhar e depois botar aqui. Por quê? Eu esqueci o nome do pesquisador, mas ele fala que assim, né, distribuído um em cada orbital, em cada dessa caixinha, tem uma menor energia do que se a gente fizer isso aqui, né? Apesar de ter uma maior energia do elétron desemparelhado, tá? Eu não sei Entendi, se obrigada. tá bom? Então é isso. Aí eu até botei aqui para ajudar vocês, mas eu já falei tudo aqui, já escrevi do meu jeito. Mas aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3, e aqui a gente tem 1, elétron desemparelhado, tá bom? Então eu vou seguir aqui. E assim, aquelas perguntas que eu fiz no final da aula anterior, quem não estava, depois pode ver, eu mandei tanto os slides quanto a aula mesmo gravada, elas são para quê? Que vocês cheguem nesse entendimento, né, de que, qual elemento que compartilha os elétrons para formar ligações covalentes com carbono de acordo com a sua distribuição eletrônica? Aqui, o carbono aqui está fazendo 4 ligações simples. Então, quem faz uma ligação, só precisa de um aqui, é o hidrogênio. Então, com certeza o hidrogênio, né, ela forma o quê? Uma ligação direta com o carbono, CH.
isso aqui é uma certeza, né? Tipo assim, o hidrogênio só precisa compartilhar, ele precisa de compartilhar um elétron, e com o carbono, né, ele faz essa ligação direta e simples, é uma ligação simples, tá? Agora, o oxigênio, ele tem duas possibilidades, mas assim, de forma direta, só o C e o oxigênio, a gente tem duas, uma ligação dupla, tá? Então, assim, se você uma ligação terminal, né, no final da cadeia, então aqui a gente poderia substituir pelo oxigênio, tá? Agora, aqui o nitrogênio, também se fosse uma ligação terminal, né, que tem outras possibilidades, eu vou mostrar ao longo da aula. Ele precisa de três ligações, o nitrogênio, então faria uma tripla, então a gente poderia substituir aqui. Entendeu? Então, assim, para que tudo isso que eu falei, de distribuição eletrônica, de orbital, de reconhecer quantas ligações fazem, para chegar e vocês saberem o que completar, porque a gente vai fazer um exercício aí de completar. E aí, se vocês não souberem, olhar na tabela periódica, ou não fazer como o Iago fez, dessa diferença, porque ele sabe a teoria do octeto, né? Então, assim, a gente não vai conseguir identificar, pensar, lógico que com os exercícios a gente vai fazer, né? A gente vai exercitar tanto que vocês vão lembrar, mas eu quero que vocês saibam o porquê disso, né? Tem um porquê, tudo na vida tem um porquê. Então, eu queria mostrar para vocês isso, né? Que não é do nada, não é porque uma pessoa quis. Não, porque realmente tem um fundamento teórico grande, tá? Então, a gente vai vendo aqui. Eu vou relembrar isso aqui, porque... Aí eu tô saindo... Hora aqui, deixa eu olhar aqui. Então, o que eu falei sobre isso aqui? Eu vou passar bem rápido, porque isso a gente já falou na nossa primeira aula. A química, né, todo composto orgânico, ele tem carbono, e nem todo composto orgânico, nem todo composto que possui carbono é um composto orgânico. Por quê? O gás que a gente respira, né, tipo, a gente, que participa da nossa respiração, o CO2, né, o que está nos gases aí, né, efeito estufa e tal, a gente tem aqui, ele é um óxido, né, ele é uma substância que é inorgânica, o monóxido de carbono, os carbonatos, né, de sódio, tudo, o bicarbonato, o cianato de amônio, né, cianato de amônio. E aí, vocês podem perguntar assim, a Míntia, quantos compostos inorgânicos a gente tem, quantos orgânicos? A gente tem uma proporção muito maior de compostos orgânicos, uma proporção de 7 milhões de compostos orgânicos para apenas 200 mil orgânicos. Então, o carbono ele tem uma versatilidade muito grande, por isso a gente consegue fazer tantos compostos diferentes, tá? Então, ele está presente em várias coisas da sua vida, né? Na batata, no sabão, no gás da sua cozinha, nas balas, nas tintas. E os principais elementos que a gente vê ligados a ele, mentira, ele só está sozinho? Não, ele pode estar principalmente com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? O nitrogênio geralmente está nas proteínas, o fósforo em herbicidas, e aqui a gente usa halogênios, a gente viu, né, que é a família o quê? 17 lá, né, o grupo 17. Então, agora a gente já sabe isso aqui. Eles precisam o quê? De compartilhar apenas um elétron, né, fazer uma ligação lá, para se estabilizarem, porque eles têm 7 elétrons na camada de valência. Lembram disso, né? Estou só relembrando aqui. Então, a gente pode também ter metais, lógico, mas em menor proporção, né? Então, a gente vê, depois a gente vai ver, né, em CF6, nessa parte de halogênios. Isso aqui eu acrescentei, eu achei muito legal para vocês lembrarem. Uma coisa que eu vi na internet hoje, né, é que o carbono, ele é tetravalente, a gente vai ver isso como postulado do carbono. E aí, isso é o quê? Ele faz 4 ligações,
tetra vem de 4. Isso aqui tem que ser seguido à risca, sabe? O hidrogênio, ele é monovalente. É isso que eu estava tentando explicar para vocês, né? E aqui, então, só faz uma ligação, né? O oxigênio e o enxofre são bivalentes, então eles fazem duas ligações. Trivalente é o nitrogênio e o fósforo, então fazem 3 ligações, tá? E os halogênios, eles são monovalentes. Isso aqui tem que ser respeitado, tá? Então, não importa. Isso aqui sempre vai ser uma regra, né? O carbono, ele pode se apresentar de diferentes formas, o oxigênio também, e o nitrogênio também, sim. Mas aí a gente vai ver, né, mas sempre vai ter 4, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Sempre mantém as 4 ligações, mas elas estão rearranjadas de formas diferentes. Tudo bem até aqui? Eu vou continuar. Vocês falam se vocês não estão entendendo. E tá mudando para vocês direitinho, né? Assim, eu vou continuar, gente. Vocês não falam nada. Fico até nervosa. Professor, Oi. mas a questão do carbono é tipo, é porque aí só dá para ver uma imagem, né? Se fosse mostrar em 3 dimensões, ele é só de um lado ou pega pontos assim, de vários lados dele? Porque eu vi uma vez, se eu não me engano, uma aula que o professor estava explicando que ele não consegue fazer as 4 ligações do mesmo lado, vamos botar. Não tenho certeza se é isso. Não, é do mesmo plano, é porque aqui uma vai ser para trás, uma vai ser para frente e Isso. 2 no mesmo plano. É isso que quer dizer, né? Tipo assim, Isso. uma vai ser para trás, para frente, que é toda cheinha, aí outra vai ser toda rasurada aqui, que vai ser para trás, e essas aqui vão ser no plano. Sim, não, elas são diferentes, mas elas não têm nem comprimento, nem diferença, assim, A gente, por exemplo, essas aqui não tem diferença, né? Ligações simples. A ligação pi, ela já é um pouco diferente, que a gente vai ver hoje. Então, assim, esse aqui, né, que é um tetraedro, né, são ligações simples, elas são equivalentes, assim, são ligações equivalentes, mesmo dispostas em determinadas regiões do plano, entendeu? Então, isso não... A gente vai ver muito mais para frente, lá no final, né, do nosso conteúdo, isomeria. Isso aqui pode influenciar bastante, mas assim, por agora, não. Mas assim, Mas a questão no conteúdo em si, em todo conteúdo que você for dar, ele explica mais ou menos por que o carbono não faz isso? É porque realmente eu fiquei com dúvida naquela época. Eu nem vou te perguntar agora, porque também não entra em relação à aula, você tem que adiantar também. Mas, tipo, a questão do carbono em si, tem uma explicação por isso, né? Tipo, porque eu tô vendo nessa terceira parte aqui, tem 3 de um lado e 1 de outro. Só que o carbono nunca vai ter 4 de um lado só, por exemplo. não vai ter, porque é impedido. Eu vou mostrar mais para frente, eu te explico. Me lembra de te explicar isso. Porque aqui é linear, esses dois aqui. Então, porque a ligação pi, ela forma, tipo assim, a ligação sigma, que é essa aqui, ela é forma de, vamos dizer, internuclear, tipo assim, da mesma direção. Então, ela tá uma de frente com a outra, né? Agora, as ligações pis, elas estão envolvendo, né? Elas não estão, tipo, se para ter uma ligação pi, ela tem que ter uma ligação sigma. Então, tem aqui e tem, quando tem a pi, ela está por cima, assim, está envolvendo o outro carbono, ou, né, um outro elemento aqui. Então, isso causa impedimento espacial. E aí, não teria como ter 4 de um lado só. Entendi.
Agora, quando vem Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. A gente vai tentar demonstrar isso com imagens para vocês verem. Aqui, o que é importante isso aqui? A gente vai falar sobre cada postulado, né? Kekulé, né? E outro pesquisador, eles formularam esses 3 postulados que são a base da química orgânica. O primeiro, que é o carbono tetravalente, e o que isso significa? Faz 4 ligações químicas, as 4 ligações sigmas são iguais, né? Por isso que eu falei, só quando é ligação simples, né? Que é uma ligação sigma. E o carbono é capaz de se ligar formando cadeias com outros carbonos. Isso é importante, por isso que tem essa variabilidade tão grande de compostos. Aí a gente vai entrar aqui nisso aqui, que isso aqui que deu confusão na primeira aula e eu tive que voltar várias coisas para a gente conseguir entender. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele realiza 4 ligações, todas covalentes. Agora, vocês sabem o que é, né? Que é o compartilhamento de elétrons, né? Então, aqui eu já fiz a minha representação, mas aí eu não apaguei, porque teve algumas que eu apaguei aqui. Então, aqui eu já botei, né? O C, né? Eles fazem 4 ligações, o oxigênio 2 e o hidrogênio 1. Então, e aqui o nitrogênio 3, tá? Então, a gente vai fazendo assim. Toda ligação simples, uma setinha dessa, assim, conectando a outra coisa, a gente vai associar uma ligação covalente, como eu já disse na aula anterior. Então, essa ligação aqui, ela é sigma. Ah, mente, tá bom. Aí agora a gente tem uma ligação dupla. Aí a gente vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Importa a ordem de nomear qual é qual? Não, não importa. Então, assim, uma é sigma e outra é pi. Por que eu tô falando isso? Tem exercícios que pedem para identificar quantas são as ligações pi, quantas são as ligações sigma. E tem vestibulares que pedem isso, assim. Então, a gente precisa, né, entender, compreender isso, tá? E aí, a gente tem aqui, de novo, uma ligação sigma, que é uma ligação simples, e uma ligação tripla. Vocês, pela dupla, vocês podem me falar aqui, qual vocês esperam que seja o quê? A gente sempre vai ter, na verdade, vou fazer isso aqui com vocês. A gente sempre vai... ficou ruim aqui. Mas é aqui uma ligação sigma, gente. E aí, essa aqui do meio, ela é sigma, tá? E aí, por que que geralmente o mais correto é colocar a sigma no meio? Porque é ela que está realmente conectando ao outro elemento, assim, que está ao lado do carbono. Então, ela está direto ali, eu acho que eles falam que é axial, né? Então, de frente, assim, na mesma, tipo, direção. E aí, essas aqui são 2 ligações pi, tá? Então, é essa ordem aqui. Quando a gente tem ligação dupla, não importa. Quando a gente tem ligação tripla, a gente vai botar pi, sigma, pi, tá? Por que que essas são nas extremidades? Porque elas são as que envolvem a ligação sigma já estabelecida, tá? Então, aqui também não importa. Geralmente é sigma e pi, tá? Então, isso aqui vocês entenderam? Nessa parte aqui? Então, Sim. Então, eu vou... Mas, gente, se qualquer pessoa, assim, é porque eu não consigo ver. Não consegui ainda botar um monitor. Não, meu computador não reconheceu. Outro... Professor, Oi, pode falar. mas ela vai ser pi por quê? Não, assim, a gente tem 2 tipos de ligação. Sigma e pi. Por que que ela vai ser pi? É Porque... simples. Oi? A sigma, ela é simples, né? Isso. Só que aí, por exemplo, a dupla, ela não é toda pi. Ela tem uma sigma. A ligação dupla tem uma sigma e uma pi. A ligação tripla, ela tem uma sigma e 2 pi. Entendeu?
Entendi. Obrigada. Tá bom. E aí, gente, vamos falar assim de orbital, a sigma é do Professor, S. professor, E, rapidinho, eu vou deixar você falar. A sigma é do orbital S e a pi é do orbital P, tá? Então, pi, P, sigma, S. Não, pode falar. a dupla é uma sigma e uma pi, e a tripla é o quê? A tripla é uma sigma e duas pi. Só que a ordem é pi, sigma, pi. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, vocês podem falar em qualquer coisa. A gente vai ver aqui depois através de desenhozinho. Ai, essa parte aí, vocês vão ter que ter, assim, amor e carinho lembrar das outras aulas, tá? Teoria da hibridização. Então, vocês repararam que... Eu não sei se vocês repararam, que eu dei uma burlada na distribuição eletrônica do carbono. Não fiz com vocês direito. Por quê? Porque ele é diferente. Então, assim, eu não queria complicar a cabeça de vocês. Se vocês não estavam entendendo antes, vocês não iam entender esse aqui. Então, a gente vai ver aqui que, por essa teoria que eu falei, ele não ia conseguir fazer 4 ligações. Ele só ia conseguir fazer 2 ligações. Aqui tá tudo explicadinho, não vou falar isso com vocês, mas aí vocês vão me perguntando a partir do que eu vou falando. Aí surgiu a necessidade dessa teoria de hibridização. Eu vou mostrar para vocês o porquê específico. Se a gente distribuísse de forma normal, a gente distribuiria um S2, 2S2 e 2P2, porque eles têm 6 elétrons, ou seja, o número atômico dele é 6, tá? Então, Z, que é meu número atômico, é 6 do carbono. Aqui, ó, a gente pode ver aqui, 6, tá? Beleza, Amint. Então, a gente tem o quê? Na última camada, que é a camada 2, que está distribuída, a gente tem 4 elétrons. Beleza. Só que o orbital S, que é esse aqui, ele tem 2 elétrons, tá tudo emparelhado. Não, esse aqui é um S, né? Esse aqui aqui é o estado fundamental, esse aqui que a gente tem que olhar. Então, vamos aqui. Aqui é um S, né, que tá completo. Esse aqui, ó, completo. E esse aqui é a camada 2S. E esse aqui é o 2P. Isso aqui, lembra que eu falei com vocês no início da aula que a gente só pode fazer ligação quando tem elétron desemparelhado? Então, a gente só faria essas 2 ligações vermelhinhas aqui. Ah, Mint, então por que faz 4? Aí, vocês prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês, seriamente. Aí, depois vocês me perguntem de verdade. A gente tem um estímulo aqui, né? A gente fala de estado excitado ou ativado. E esse aqui, né? Esse elétron que estava emparelhado na última camada, desse aqui, ó. Um desses elétrons, ele vai para esse orbital aqui que está vazio. Como nessa figura aqui, ó. E aí, eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Vocês veem aqui, ó, eu tô botando com o vermelhinho para completar, tá? Ah, Mintia, esse é o melhor estágio? Não, porque ele tá excitado, ele tá numa energia maior do que ele deveria. A gente viu o quê? Que ligação tem uma energia menor, né? E para isso acontecer, né, aqui é o estado fundamental, né, a distribuição tipo normal dele. A gente precisa hibridizar. Não sei se vocês gostam de português, mas eu gosto que me ajuda aqui. A gente tem o quê? Um estágio híbrido, tá? Eu vou botar só H aqui. Então, esse orbital híbrido, né, que é chamado de sp3, por que é sp3, Amíntia?
eu tenho um S, né? Vocês lembram? Tem uma caixinha do S e tenho 3 caixinhas do P. Só que, em vez deles estarem aqui, como estava aqui separado, não. No estado excitado, eles estão separados e eles têm maior energia. Eu preciso que eles tenham o quê? Menor energia do que antes no estado fundamental. Então, eu venho aqui e boto todos com a mesma energia, né? Eu junto todos eles e aí eles ficam com uma menor energia do que no início e todos juntos, né? Então, ele é um orbital que junta o S e o P, tá? Vocês entenderam, assim, alguma coisa? O que vocês... deixa eu mostrar aqui, só para vocês verem aqui. Isso aqui, esse aqui é quando faz 4 ligações simples. Então, aqui, né, eu tenho possibilidade de fazer 4 ligações simples. Um em cada aqui. Eu tenho outras possibilidades, a gente não viu que pode fazer dupla, tripla, o carbono? Então, a gente vai ter aqui cada caso. E aí, a gente vai ter um híbrido sp2, né? Por quê? Aí, aqui a gente vai fazer... a gente vai ter aqui só 3 ligações, né? Que é, tipo assim, uma dupla uma dupla e uma ligação aqui, né? Então, do carbono. E aqui, o SP é uma tripla, ou 2 duplas, né? Então, a gente vai fazer assim. Então, eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês, porque aí, quem me perguntou, gente, me ajuda falando o nome que vai ser mais fácil. Aqui, ó, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, que eu circulei, esse é a ligação pi. Ela envolve a ligação sigma, que é essa pretinha aqui. Tudo bem? Tá vendo que é de frente aqui, ó? E essa aqui, ó, é uma outra ligação pi. Então, a gente tem duas pis aqui, ó. E o roxinho e o vermelhinho. E esse aqui, no meio, esse preto aqui, é o sigma. Vocês entenderam isso? Sim, sim. Então, não sei quem viu, quem não viu, acho que não sei. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho ui, volta, mantém. Não, eu vou mostrar aqui uma foto que eu tirei aqui, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Lembra que eu fiz isso aqui de estado de energia? Aqui a gente tem o estado fundamental, que é o estágio 1. Aqui a gente tem o estágio 2, que é o excitado, que está com uma energia maior ainda. E aqui a gente tem o estágio 3, que é o SP3. Então, aqui a gente tem 4 ligações sigma, tá? Então, vocês podem ver que em termos de energia, ele é muito menor, porque a energia cresce para cima, pleonasmo, mas assim, vocês entenderam, né? O sentido aqui é que a energia está aumentando. Então, aqui também a gente pode ver que é bem menor, né, se a gente for comparar. Então, aqui no SP2, a gente tem essas aqui são ligações sigma e a gente tem uma P aqui, né? Então, o orbital P, ele continua como se fosse P, ele não precisa se juntar, né, com os outros. Então, ele continua atuando como se ele é um pi. Então, aqui a gente só hibridiza quando a gente tem ligações simples, tá vendo? Aqui a gente tem 4 sigmas, então a gente tem os 4 orbitais hibridizados. Aqui a gente tem 3 sigmas, então a gente tem 3, né? 1 aqui do S e 2 aqui do P. Então, aqui a gente tem 1 e 1. Então, a gente só tem duas sigmas. Entenderam isso? Acho que agora ficou mais claro. 2 P, entendeu?
Aí aqui o desenho para vocês saberem, né? Aqui a gente tem a ligação π1, né? E a ligação π2. E aqui é sigma, tá? Então aqui a gente tem eixo y, z e x. E a gente consegue, né? A gente não consegue fazer essa ligação de 4 por causa desse impedimento estérico aqui, que é espacial, que não dá para fazer, tá bom? Eu acho que agora pode ter ficado mais claro, né? Para quem é visual como eu acho que ficou mais claro. Aí eu vou voltar lá e a gente continua. Tudo bem? Até aqui, gente. Aí aqui tem um resuminho de quais são os tipos de ligação, qual o ângulo e qual a hibridização e qual a geometria. Então, aqui é sempre linear, trigonal e tetraédrica. Mas isso vocês vão ver mais para frente também. Mas é só para vocês saberem. Tá? Então, aqui a gente tem o segundo postulado. O carbono é capaz de fazer cadeias, ou seja, realizar ligações sucessivas com outros átomos de carbono. Aqui a gente só representou 2, mas a gente pode fazer muito mais. Então, aqui é o que eu falei para vocês, a ligação π, π, sigma e sigma, tá? Então, aqui já tem representado certinho, né? Para quem perguntou, ó, ligação simples, né? Aqui tudo certinho. E aí a gente, né, viu já isso, né? Que ligação covalente são o quê? Ou ligação molecular, são ligações químicas em que há compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre outros átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto. E aí a gente chega no terceiro... Ó, eu botei a mesma coisa. Do carbono. Mas deixa eu voltar aqui e falar na... Ah, tá. Aqui, o segundo postulado, na verdade, era que as 4 ligações sigma são iguais. É isso que eu errei, eu não percebi hoje à tarde vendo, mas aqui elas são equivalentes. Elas são... quando as 4 ligações elas têm o mesmo peso. Só não é o mesmo peso quando é π, né, aqui. Então, essas aqui são iguais, como se fossem 4 ligações iguais. Tá? Aí, vou fazer aqui rapidinho, gente. Esse aqui é muito rápido, se vocês entenderem aqui. Eu acho que não vai dar para fazer os exercícios, mas aí eu mando, e se vocês puderem fazer, vai me ajudar muito, que a gente começa tirando as dúvidas, ou não, vocês podem falar comigo. Ó, a gente tem a classificação do átomo de carbono, né? Ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário. O que diferencia isso? É a quantidade de carbono ligado a ele. Então, assim, primário, eu só tenho um carbono ligado. Tá? Secundário, eu tenho 2 carbonos ligados. A mente, se eu não tiver nenhum carbono ligado diretamente a ele também vai ser primário, tá? Ou 0 ou 1. Aqui é 0 ou 1, tá? Então, não esquecer isso também, porque pode gerar... Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar, você vai dar prova, alguma coisa assim? Você vai dar prova? Olha, eu não sei, ano passado não fiz isso não, eu fazia praticamente toda semana lista de exercício, eu não comecei com vocês e hoje eu vou mandar. E aí eu vou mandar tanto dessa, né, tipo assim, dessa aula quanto das anteriores. Vocês preferem prova, teste, alguma coisa assim? Se quiserem... Não, pode ser exercício não. Não, exercício. Eu tenho prova de vida, professor. Mas aí vocês se comprometem a fazer e tirar dúvida, né, gente? Por favor. Então, eu só vou terminar aqui. Sim, mas se você, tipo assim, vamos supor, a gente vai fazer atividade, né? Aí, se você puder, sei lá, depois de 2 semanas ou 1 semana depois, puder corrigir a atividade com a gente, eu prefiro, porque eu acho que eu entendo mais assim, entendeu? Tipo assim, você corrigiu. Então, eu tava pensando, eu não consigo, eu trabalho eu faço doutorado na UEM. Eu não consigo ficar fazendo isso assim, sempre, porque eu acho que vai ter que ser fora da aula. Mas, assim, eu acho que pelo menos, por exemplo, essa que já acumulou bastante coisa,
de repente, na próxima semana eu consigo, que essa semana eu vou terminar o meu experimento, uma parte. Então, assim, aí a gente vai combinando, nem que eu faça e deixe gravado para vocês, mas assim, se as pessoas não conseguirem vir, mas eu posso fazer alguma coisa extra, não sei se consigo fazer dentro da própria aula, entendeu? Mas eu faço sim. Eu já fiz até o gabarito, eu sei que às vezes não ajuda tanto, né? O vídeo e a aula ao vivo é melhor. Mas a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Já E fez aí, chamada, professor? vou fazer. Só Ah. deixa eu terminar aqui rapidinho. Tudo bem. E aí, gente, ó, terciário. Então, usem muito do português na química, tá? Principalmente orgânica. PERC, 3. Então, tá ligado a 3 carbonos. Então, a gente sabe isso, né? Quaternário, tá ligado a 4 carbonos, tá bom? Então, aqui eu só botei aquele lembrete do, se não tiver nenhum, será classificado como primário. Aí, os exercícios, eu vou deixar ou para a próxima aula, ou vocês tentem fazer para mim. Eu acho que dá para fazer isso aqui 3 minutos, só para eu terminar aqui. Classificação do átomo de carbono. Não vai dar para eu perguntar para vocês, porque senão eu vou perder muito tempo. Mas aí eu vou botar como esse exemplo resolvido aqui, para vocês fazerem os outros. Eu vou classificar. Esse carbono aqui, ele está fazendo o quê? Ele não está ligado a nenhum carbono, né? Só está ligado ao nitrogênio e ao hidrogênio. Então, ele é um carbono o quê? Primário. Eu vou botar P aqui. Tá? Aí aqui a gente tem outro carbono. Ele está ligado só a um carbono e a nada aqui. Então, também ele é primário, tá? Esse carbono, ele está ligado... Repete a última, por favor. Oi? Essa última aí, do primário. Ó, então, ó, eu vou botar até aqui, ó, C. Eu vou fazer assim, C, né, C. Aí aqui, C. E aqui vocês sabem que tem C, C. Ó. Toda pontinha dessa, a gente vai ver isso na próxima aula. É um carbono. Então, aqui, ó, eu tô avaliando esse carbono aqui. Então, eu só consigo ver que tem ao lado dele nitrogênio e um carbono. Então, como só tem um, ele é um carbono primário, tá bom? Quando ele não tem nenhum ou tem um, ele é primário. Por exemplo, esse aqui, que agora eu vou avaliar esse aqui, ele tem 1 e 2, né? Esse aqui não vale, porque é o oxigênio. Então, se ele tem 2, é um secundário. Tudo bem? Então, esses aqui, ó, eu vou avaliar esse. Tem 1, né? 2 e 3 ligados diretamente a ele. Então, é um carbono que? Terciário, tá? Então, aí a gente vai avaliando aqui. Esse Esse aqui... tracinho aí no meio é o quê? Oi? Esse tracinho no meio. Esse aqui que eu botei? Não, esse tracinho em preto aí no meio. Ah, isso aqui é uma ligação dupla. Não seria quaternário, então? Se é dupla? Não, porque aí não tem mais um átomo. A gente vê em relação ao átomo de carbono, não quantas ligações ele faz, entendeu? Entendi. Então aí vocês vão vendo, gente. Não vou terminar aqui não, que senão vai dar o horário de vocês. Não. Aí, mas aqui, ó, eu vou adiantar aqui para vocês, vai dar tudo secundário aqui o resto, tá? Então, só para vocês terem isso com vocês. Então, aí é isso que eu tinha preparado para hoje, aí aqui são os exercícios, tá? Então, na semana que vem, a gente vai ver representação das cadeias carbônicas e classificação das cadeias carbônicas. A gente vai ver, se vocês puderem me adiantar esses exercícios, assim, vai ser de muita felicidade para mim. Então, assim, só para tirar a dúvida, tá bom? Eu vou parar aqui e vou fazer a chamada.